Oi, pessoal. Agora a segunda e última parte desse capítulo, né, da considerações teóricas. Serão poucas páginas, mas não custa nada, né, a gente finalizar amarrando tudo direitinho, já que nós estamos nesse passo a passo da leitura de cada volume, de cada capítulo, né? Então, vamos fechar essa parte final aqui na página 268, tá bom? Para você que tem o livro e para você que tem o PDF, eu não sei qual é a página, mas eu estou terminando, quer dizer, né? Essa penúltima aula, né? Que é sobre a predisposição inata, desenvolvimento da histeria. Em quase todas as etapas dessas considerações, fui obrigado a reconhecer que a maioria dos fenômenos que nos vimos esforçando por compreender pode basear-se, entre outras coisas, numa idiosincrasia inata. Nossa. Isso desafia qualquer explicação que procure ir além de uma simples enunciação dos fatos. Mas a capacidade de adquirir a histeria também se acha indubitavelmente ligada a uma idiosincrasia da pessoa em questão. E a tentativa de defini-la com maior exatidão talvez não seja inteiramente infrutífera. Expliquei acima porque não posso aceitar a opinião de Janet de que a predisposição para a histeria se baseia numa fraqueza psíquica inata. O clínico, que na realidade de médico da família, observa os membros de famílias histéricas em todas as idades, por certo ficará inclinado a achar que essa predisposição reside antes no excesso do que no excesso do que numa falta. Os adolescentes que depois se tornarão histéricos são, em sua maioria, bem vivazes, dotados e repletos de interesses intelectuais antes de adoecerem. Muitas vezes sua força de vontade é notável. Inclui-se entre eles moças que levantam da cama à noite, em segredo, para fazer algum estudo que seus pais lhes proíbem, temendo que se esforcem demais. A capacidade de formar opiniões sólidas, por certo, não é maior deles do que das outras pessoas. Mas, é claro, encontrar neles sempre inércia intelectual, estupidez, a produtividade exuberante de suas mentes, levou um de meus amigos a afirmar que os histéricos são a flor da humanidade. Tão estéreis, sem dúvida, mas tão belos quanto as flores. Sua vivacidade e inquietude, sua ânsia de sensações e atividade mental, sua intolerância à monotonia e ao tédio pode ser assim formuladas. Se eles se situam entre aquelas pessoas cujo sistema nervoso, enquanto é repouso, libera o excesso de excitação que exige ser utilizado. Durante o desenvolvimento da puberdade, em consequência dele, esse excesso original é completando pelo poderoso aumento de excitação que decorre do despertar da sexualidade, das glândulas sexuais. A partir daí, há uma quantidade excedente de energia nervosa livre disponível para a produção de fenômenos patológicos. Mas, para que esses fenômenos surjam sob a forma de sintomas histéricos, evidentemente precisa haver também uma outra dissocrância específica no indivíduo em questão, pois, afinal, a grande maioria das pessoas ativas e excitáveis não se torna histérica. Um pouco mais atrás, só pude definir essa dissocrância com uma expressão vaga e não esclarecedora.
excitabilidade anormal no sistema nervoso. Mas talvez seja possível ir mais além e dizer que essa normalidade reside no fato de que, em tais pessoas, a excitação do órgão central pode fluir para os aparelhos nervosos sensoriais, que normalmente são acessíveis aos estímulos periféricos, bem como para os aparelhos nervosos dos órgãos vegetativos, que são isolados no sistema nervoso central. Por poderosas existências, é possível que essa ideia de haver um excedente de excitação constantemente presente, com acesso aos aparelhos sensorial, vasomotor e visceral, já explique esses certos fenômenos patológicos. Nas pessoas desse tipo, tão logo sua atenção se concentra forçosamente em alguma parte do corpo, aquilo a que chama de facilitação pela atenção, da via sensorial de condução em questão excede a quantidade abnormal. A excitação livre e flutuante é, por assim dizer, desviada para essa via, produzindo-se uma hiperalgia local. Como resultado, qualquer dor, como quer que seja causada, alcança intensidade máxima. E qualquer mal-estar é horrível, insuportável. Além disso, enquanto nas pessoas normais, uma quantidade de excitação depois de catexia, uma via sensitiva sempre a abandona. Isso não ocorre nestes casos. Aquela quantidade, ademais, não só permanece ali, como constantemente aumenta pelo fluxo de novas excitações. Um leve dano em uma articulação leva, assim, à alstragia e as sensações dolorosas devidas ao entumecimento ovariano, conduz à neoplasia ovariana crônica, e visto que os aparelhos nervosos da circulação são mais acessíveis à influência cerebral do que nas pessoas normais, deparamos com palpitações nervosas do coração, tendência a desmaios, propensão ao enrubescimento e ao empalidecimento excessivos, assim por diante. O Freud está questionando a fala de um colega que era alguém que trabalhou nessa área também, mas que afirma que o paciente histérico é demasiadamente fraco. E o Freud discorda, não é fraco. No começo da sua jornada, eles não são assim como os demais outras pessoas que não têm estrutura histérica. E realmente, se observarmos a história do histérico ou da pessoa portadora dessa estrutura, apresenta uma inteligência brilhante, desempenho, mas os acidentes da vida acabam por assim, já que há uma histeria ali inata, estou falando de histeria inata, uma predisposição para essa histeria, começam a ocorrer esses fenômenos. Né? Ele está dando a descrição como a pessoa, como o corpo da pessoa histérica, como seus órgãos reagem diante de determinadas circunstâncias que os deixa constrangida, chateada. O próprio Zimmermann, juntamente com o Biel, vai afirmar, e também o Laszlo mostra isso, os atropelamentos
que o Édipo de uma mulher histérica sofre no seu processo de desenvolvimento. O Édipo da mulher, ele se fecha na adolescência. Do homem, já aos 8 anos, ele já fechou, aquela fase da dependência. No caso da menina, não, vai até a adolescência. Quem puder ler Complexo de Édipo, do Násio, eu recomendo que leia. Então é bem diferente. Então ele está mostrando como reage o coração, a mente fica conturbada, a mente não consegue mais raciocinar. Ele está dando os caminhos. Aliás, todo esse volume 2, desde o 1 ao 2, nos dá uma base, o que é a histeria, dentro de uma ótica neurológica, claro. Quem está narrando o volume 1 e volume 2, a questão da histeria, é o neurologista. Ele ainda não é um psicanalista, embora já no volume 2 ele já começa a ter ensaios e insights sobre que caminho ele deve tomar para a questão desse quadro. Ah, André, conheço psicólogos e psiquiatras que tratam de histeria, sim, dentro da abordagem deles. Eles vão tratar o que eles aprenderam. Mas na psicanálise, nós vamos rever essa estrutura. Ah, mas André, a estrutura não é tratada, sim, mas os seus sintomas, sim. O narcisista não vem na clínica para tratar o seu narcisismo. Ele vem com uma queixa também de angústia. Então, vamos deixar isso bem claro. Todavia, não é apenas quando as influências centrais que os aparelhos nervosos periféricos são mais facilmente excitáveis. Eles também reagem de maneira excessiva e imprópria a estímulos funcionais adequados. Surgem palpitações tanto a partir de esforços moderados quanto da excitação emocional. E os nervos vasomotores fazem com que as artérias se contrariam, independentemente de qualquer influência psíquica. E dessa mesma forma que o ligeiro dano deixa uma autalgia atrás de si. O curto acesso de bronquite é seguido de asma nervosa. A ingestão de frequentes dores cardíacas. Por conseguinte, devemos admitir que a sensibilidade às somas de excitação de origem central nada mais é do que um caso especial de uma excitabilidade anormal genérica. Muito embora ela seja mais importante do ponto de vista do nosso tópico atual. Parece, portanto, que a antiga teoria reflexiva desses sintomas que talvez fossem mais bem definidos simplesmente como nervosos, mas que fazem parte do quadro clínico empírico da histeria. Então deve ser inteiramente rejeitada. Os homens que naturalmente acompanham a dilatação do útero da gravidez podem muito bem, quando existe uma excitabilidade anormal, ser desencadeados de maneira reflexa por estímulos uterinos banais, ou talvez até mesmo pelas alterações periódicas do tamanho dos ovários. Estamos familiarizados com tantos efeitos remotos decorrentes de alterações orgânicas, tantos casos estranhos de dor
transferida que não podemos rejeitar a possibilidade de que um imenso grupo de sintomas nervosos, por vezes determinados psicamente, possa, em outros casos, ser efeitos distantes da ação reflexo. De fato, arrisco-me a formular a heresia bastante conservadora de que até mesmo a debilidade motora numa perna pode, algumas vezes, ser determinada por uma afecção genital, não psiquicamente, mas por ação reflexa direta. Penso que faremos bem em não insistir demais na exclusividade de nossas novas descobertas ao procurar aplicá-las a todos os casos. Então, o Freud continua aqui narrando, tá? Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu tenho uma videoaula, quem quiser, tá, gente? De um curso que eu dei sobre diagnóstico psicanalítico. Eu acho que eu já botei no grupo, não sei se alguém que está assistindo viu, mas quem estava nesse curso teve essa aula, onde há mais material falando da estrutura histérica dos seus sintomas, que na verdade a histérica sofre muito com o seu corpo, como diz o próprio Lacan, é o corpo dela que para ela, né? É o corpo dela que em algum momento começa ou pela via da loucura, né? Alucinação, ou pela estupidez que aumenta, né? A imbecilidade, como vimos no vídeo passado, tende a aumentar a imbecilidade, ou seja, falar as coisas fora de ordem. Infelizmente, com essa estrutura começa essa decadência, né? Seu corpo em vida. Infelizmente, com essa estrutura, é assim que acontece com o corpo deles. Quando eu falo deles, eu incluo a figura do homem e da mulher. Nem sempre a histeria está falando da figura da mulher, mas também do homem, né? Mas é preciso tomar cuidado. Se numa família existe uma pessoa como tronco ou raiz histérica, alguém da família pode ter um traço, outros podem ter movimentos, e pode, às vezes, apresentar esses tipos de sintomas, como a imbecilidade, a infantilidade. A histérica tem muito da questão da infantilidade, né? Outras formas de excitabilidade sensorial anormal ainda escapam inteiramente à nossa compreensão. A analgesia geral, por exemplo, as áreas anestésicas, a restrição real do campo de visão e assim por diante. É possível e talvez provável que outras observações venham comprovar a origem psíquica de um ou outro desses enigmas e assim explique o sintoma, só que isso ainda não aconteceu, pois não me arrisco a generalizar os resultados apresentados por nosso primeiro relato de caso. E não acho justificável presumir que essa seja a origem deles, enquanto ela não tivesse sido satisfatoriamente investigada. Por outro lado, a idiosincrasia do sistema nervoso e da mente que vimos examinando parece explicar uma de outras propriedades muito familiares em diversos pacientes histéricos. O excedente de excitação liberado pelo sistema nervoso dessas pessoas, quando o estado de repouso determina sua incapacidade de tolerarem uma vida monótona e o tédio.
a ânsia de sensações que os impele após o início de uma doença a interromper a monotonia de uma vida sem validade por toda sorte, incidentes dos quais os mais destacados são, a julgar pela natureza dos casos, das coisas, fenômenos patológicos. Muitas vezes essas pessoas são ajudadas nisso pela autossugestão. São impelidas a cada vez mais penetrar nesse caminho por sua necessidade de ficarem doentes. Um traço notável é que é tão patognomônico para a histeria quanto o medo de adoecer para a hipocondria. Conheço uma mulher histérica que infligia a si mesma dano frequentemente mais muito graves apenas para o seu próprio consumo, sem aqueles que cercavam o seu médico tomasse conhecimento disso. Que mais não fosse, ela costumava fazer toda sorte de brincadeiras enquanto estava sozinha em seu quarto, simplesmente para provar a si mesmo que não era normal. Eu fazia por ter, de fato, uma nítida sensação de não estar bem e de não poder desempenhar seus deveres de maneira satisfatória, tentando justificar-se a seus próprios olhos através de ações como essas. Outra paciente, uma mulher muito doente, que sofria de uma conscienciosidade patológica e era cheia de dúvidas a respeito de si mesma, vivenciava todos os fenômenos histéricos como algo culposo, pois, segundo dizia, não precisava tê-los e realmente não os quis ter. Como quando uma paresia em suas pernas foi erroneamente diagnosticada como doença da espinha, ela vivenciou isso como um imenso alívio. E quando lhe disseram que era apenas nervosa, que passaria, isso foi o bastante para acarretar graves dores de consciência. A necessidade de adoecer decorre do desejo da paciente de convencer a si mesma e as outras pessoas à realidade de sua doença. Quando essas necessidades se associam ainda à aflição causada pela monotonia de um quarto de enfermo e a inclinação a produzir cada vez mais sintomas novos e desenvolver-se ao máximo. A histérica preza pela desgraça. Vai fazer de tudo para adoecer cada vez mais. Ao meu redor e na clínica, eu acompanho alguns casos assim. Quando eu falo ao meu redor, pessoas do meu convívio. Ao tomar ciência do seu quadro clínico, a histérica vai fazer de tudo para adoecer cada vez mais. Vai fazer de tudo. Porque todas as vezes que a sorte lhe bate à porta, ela joga fora. Ela vai sempre priorizar mais sofrimento. André, seria um tipo de masoquismo também. Também. Mas a questão é quando isso começou. Não nasceu histérica. Não nasceu psicótico. Há quem não concorde com o Winnicott, principalmente alguns lacanianos não concordam com ele. O Winnicott diz que tudo começa no lar. Tudo começa no lar. É lá que as coisas acontecem.
Nós, psicanalistas, teve uma aula da Ana Sura após que me chamou muita atenção. Eu já tinha lido sobre isso. Uma escuta afetiva e uma escuta pelo afeto. Há momentos na clínica que precisamos fazer aquilo que o Bill recomenda, abrir mão da teoria. Eu tenho uma paciente histérica. Eu vi um quadro dela que eu saí do ofício e entrei no discurso do mestre. E o Ferenzi vai dizer que há momentos que o analista vai se emocionar. E essa minha paciente está sofrendo. O corpo dela não está mais aguentando. E ela me disse, eu não posso mostrar fraqueza. Eu falei, por quê? Toda vez que eu mostrei fraqueza, eu fui criticada. E não havia ninguém lá. Isso desde criança. Eu nunca pude demonstrar fraqueza. Eu não podia demonstrar saudade pelo meu pai. Ciúme pelo meu pai, que eu era criticada pela minha mãe e meus irmãos. E ouvindo aquilo, eu parei e ali eu fiquei somente na escuta. Só que o corpo dela não está aguentando. E ela estava me narrando que não aguentar mais sentir dor. Eu disse para ela, mas você pelo menos consegue permitir ou deixar que esse outro te coloque um cobertor quente e que te ofereça uma sopa? Você pelo menos dá uma chance desse outro, de você se inclinar sobre o ombro, porque há pessoas à sua volta interessadas em cuidar de você. Mas ela disse, é tão difícil para mim, porque eu não sei o que é isso. A minha história toda procurei por isso, nunca encontrei. E ali eu lembrei da questão do que a Ana Sui fala, de você sair do ofício dentro do set analítico e assumir outros discursos. Eu assumi o discurso do mestre. Eu falei para ela, dê uma chance. Mas eu já tentei várias vezes. Eu falei, mas será que agora não vai ser diferente? Será que agora esses que estão chegando não quer realmente te acolher com um cobertor, uma sopa quente? Ela começou a chorar. Eu não sei que lugar é esse, André, porque eu não conheço esse lugar. A única coisa que eu sei é que eu não tenho direito de expressar fragilidade. Não posso falar de minha dor, porque eu sempre encontrei o escárnio. E aquilo me chamou a atenção. É aquilo que o Ferenczi fala ao momento que o analista fica sensibilizado. É um ser humano que estava ali sofrendo diante dos meus olhos. Ela tem uma histeria? Tem sim. Mas o corpo dela está cansado.
passou a vida toda estudando, trabalhando, foi diretora de escola, foi diretora de sociedade psicanalítica, mas por trás de todo aquele uniforme social, há uma vida tão machucada, tão ferida. E quando eu quebrei, né, de uma certa forma, a ética e fui ao encontro dela, ela falou: "Você é louco, mas é por isso que eu te amo." Eu falei: "Por quê?" "Você deixou toda essa questão da teoria e da técnica e veio ao encontro do meu ser. Não veio o analista, veio o André." Aquilo me chamou a atenção. Quando ela fala: "Não veio o analista, veio o André." É aquilo que o Bio fala há momentos na clínica e aquilo que o Freud fala. Você pode conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, como ele ou o Jung fala, mas há momentos que o paciente só quer uma escuta. Eu volto a falar, tudo que o humano mais deseja, desde sua infância, é o afeto. E uma vez entendido e se sente acolhido, compreendido, era isso que o Winnicott e a Melanie Klein falam, a questão do espelho da face da mãe, que decifra o choro e a angústia desse ser. Ali naquele momento, eu fiz um ato. O ato não é uma coisa pensada, elaborada, eu fiz um ato. E ela fala: "É por isso que eu te amo." Mas eu entendi que a questão do amor dela comigo não é a questão da mulher para com o homem, é a questão do humano, o humano que está sendo encantado, conquistado. E ali ela diz: "Eu, tudo que mais queria era o André." Então, isso foi fantástico. Não veio ao meu encontro do meu ser o analista, veio o André. E assim, finalizamos a análise, ela se, se propondo, fazendo uma aposta com ela mesma, se dar uma chance de ser acolhida, de deixar alguém colocar um cobertor sobre ela e de alguém cuidar dela um pouco. Isso é que o mundo está passando hoje. O humano, lá no fundo, tudo que ele mais quer é o afeto. Com tudo que ele mais quer. Se a sua clínica, você, aspirante e analista que assiste essa aula, puder fazer a diferença nesse coração, através de uma escuta de afeto, essa pessoa vai sair da clínica causado. Veja, é uma paciente que está comigo já um bom percurso, é uma psicóloga, é psicanalista, mas é um humano com tantos desencontros, né? E que ao longo da sua vida nunca se permitiu realmente ser acolhida por ninguém. Ela não nasceu histérica. Houve todo um percurso de desencontros, de incompreensão, de... Gente, a pior coisa na vida é quando alguém não entende o que você está falando. Se você está falando algo e alguém não está te entendendo, não fala mais. Não se machuque, não sofra mais.
não aumente mais essa dor. Tu faça isso. Nada melhor na vida de que, às vezes, uma vírgula já dá ali um texto para esse outro. Mas estar diante de alguém que você está falando as coisas e a pessoa e outra gente, cuidado com aquele que, ao invés de amenizar sua dor, só aumenta ela. Cuidado com isso. Tem gente que às vezes já sabe da sua dor e vai lá e aumenta a sua dor. É um ato perverso, bem desumano. Você fala, caramba, não sabia que essa pessoa tinha esse grau de perversidade. Mas tem pessoas que têm. Sabe da sua dor e vai lá e intensifica mais ainda. Então, volto a falar. Às vezes temos que ver quem está à nossa volta. Realmente quem é quem. Temos que ver. Vamos continuar nossa leitura. E o Freud foi um desses homens. Procurou entender o sofrimento daquelas mulheres. Qualquer dúvida, gente, em relação a essa penúltima aula, por favor, não deixe de perguntar no grupo. Quando, no entanto, isso se transforma em fingimento e verdadeira simulação, e penso que agora pecamos tanto por excesso ao negar a simulação quando pecávamos ao aceitá-la, assim se baseia não a disposição histérica, mas, como disse Moebius, tão apropriadamente em ser ela complicada por outras formas de degenerência, por uma inferioridade moral inata. Da mesma forma, o histérico rancoroso surge quando alguém que é inatamente excitável, mas eficiente de emoção, cai também vítima do embrutecimento egoísta do caráter, que é tão facilmente produzido e pela má saúde crônica. Aliás, o histérico rancoroso mal chega a ser mais comum do que o paciente rancoroso nos estágios mais avançados da TABS. O excedente da excitação também dá margem a fenômenos patológicos da esfera motora. As crianças com essas características desenvolvem com muita facilidade muitos semelhantes a tiques. Estes podem começar, no primeiro caso, por alguma sensação nos olhos ou no rosto, ou por alguma peça desconfortável do vestuário, mas se torna permanentemente, a menos que sejam prontamente contidos. As vias reflexivas são muito fáceis e rapidamente marcadas a fundo. Também não se pode afastar a possibilidade de haver ataques convulsivos puramente motores, independentes de qualquer fator psíquico, e nos quais tudo o que acontece é que a massa de excitação acumulada por soma é descarregada do mesmo modo que a massa de estímulos causada por modificações anatômicas e descarregada no ataque epilético. Nesse caso, teríamos a convulsão histérica não hidrogênica. É tão frequente vermos adolescentes anteriormente sadios, embora excitáveis, adoecerem de histeria durante a puberdade, que devemos perguntar a nós mesmos se esse processo não poderia criar uma predisposição para a histeria quando ela não está inatamente presente. E, de qualquer modo, devemos atribuir a ela mais do que uma simples elevação da qualidade de excitação.
O amadurecimento sexual incide sobre todo o sistema nervoso, aumentando a sensibilidade e reduzindo as resistências por toda parte. Isso nos é ensinado pela observação de adolescentes que não são histéricos e, e temos, assim, justificativas para crer que o amadurecimento sexual também estabelece a predisposição histérica, na medida em que consiste precisamente nessa característica do sistema nervoso. Ao afirmarmos isso, já estamos reconhecendo a sexualidade como um dos principais componentes da histeria. Veremos que o papel que desempenha nela também é ainda muito maior e que contribui das mais diversas maneiras para a constituição da doença. Ora, o adolescente da época do Freud não de hoje, mas tanto Bion quanto Ferenczi não, Ferenczi vai trabalhar muito com a pulsão de morte na infância e adolescência e juventude, mas o próprio Winnicott vai falar que a criança, o bebê, o adolescente, pode apresentar movimentos histéricos e psicóticos, como gritar, irritabilidade. Não mudou isso hoje, né? A histérica, ela não tem tolerância à monotonia, por isso ela está sempre agitada, ansiosa, né? Querendo que o tempo passe, querendo que o futuro aconteça. E com a criança, adolescente, não é diferente. A questão é saber em que momento aquilo é um quadro realmente histérico ou algo realmente de um movimento da fase da idade, tanto da criança, aí da criança vai entrar o superego dos pais, colocando limite, não impondo, colocando limite, e no adolescente, né, há uma técnica muito interessante que alguns psicanalistas passam para os pais de adolescentes, é deixar ele expressar sua irritabilidade, sua guerra sem causa, para com ele mesmo. E após ele se acalmar, aí sim, conversar com ele. Mas a princípio deixar, né, esse adolescente que muitas vezes apresenta guerras sem causa, deixar ele falar, deixar ele gritar, deixar ele espernear. Em algum momento, este adolescente vai, sim, ou ele tem realmente uma estrutura, isso vai depender da família, né? Como vimos aqui, o Janet acreditava que de uma família de histéricos havia alguém, né? Ou pai ou mãe, né? Se a mãe é histérica, tende a deixar os filhos histéricos, infantilizados, né? Talvez não com traço, mas em movimentos. É para estar atento a essas questões. Se os estigmas brotam, quem puder ver o filme Estigmata, vai falar um pouco dessa questão da estrutura histérica. Quem puder ver o filme Estigmata da década de 90, quem puder assistir esse filme, eu acredito que deva ter no Netflix, Amazon Prime, uma dessas duas plataformas de filme. Acredito que lá tenha, tá, gente? Então, quem puder, né, assistir, eu recomendo esse filme, Estigmata. Vai falar não de um traço, mas de uma estrutura.
Se os estigmas brotam diretamente desse campo de cultura inato da histeria e não são de origem ideogênica, é também impossível dar à ideogênese uma posição tão central da histeria quanto às vezes se dá hoje em dia, o que poderia ser mais autenticamente histérico do que os estigmas. Eles são os achados patognomicos que estabelece o diagnóstico e, no entanto, precisamente eles não parecem ser ideogênicos, mas se a base da histeria é uma idiosincrasia de todo o sistema nervoso, o complexo de sintomas ideogênicos psicamente determinados ergue-se sobre ela tal como um prédio sobre seus alicerces, e é um prédio de vários andares. Do mesmo modo que só é possível compreender a estrutura de tal prédio se distinguirmos os planos dos diferentes pisos, é necessário, penso eu, para entendermos a histeria, prestar atenção às várias espécies de complicação na causa dos sintomas. Se as desprezarmos e tentarmos levantar adiante uma explicação da histeria, impregnando o, o nexo casual único, sempre encontraremos um resíduo muito grande dos fenômenos que permanecem inexplicáveis. É como tentássemos inserir os diferentes cômodos de uma casa de muitos pavimentos na planta de um único andar. Tal como os estigmas, diversos outros sintomas nervosos, certas dores e fenômenos vasomotores, e talvez os ataques convulsivos puramente motores, são, como vimos, não causados por ideias, mas resultados diretos da anormalidade fundamental do sistema nervoso. Os mais próximos deles são os fenômenos ideogênicos, que consistem simplesmente em conversões da excitação afetiva. Surge como consequência de afetos em pessoas com uma predisposição histérica e, a princípio, são apenas uma expressão anormal das emoções. Oppenheim, em 1890. Esta se transforma pela repetição num sintoma histérico autêntico e na aparência puramente somático, enquanto a ideia que deu lugar a ela se torna imperceptível ou é rechaçada. Portanto, repelida da consciência. As mais numerosas e importantes das representações que são rechaçadas e convertidas possuem o contexto sexual. Elas se acham na base da grande parte dos casos de histeria e da puberdade. As moscas que se as moças que se aproximam da maturidade é principalmente delas que se trata, comportam-se de maneira muito diferente em relação às representações e sentimentos sexuais e que se avolumam nelas. Certas moças defrontam-se com eles com total desembaraço, havendo entre elas algumas que ignoram e fecham os olhos a todo o assunto. Outras, assim, outras aceitam-nos como os meninos, sendo está em dúvida a norma entre as moças das classes camponesas, trabalhadora, ou outras ainda com uma curiosidade mais ou menos obstinada, corre atrás de qualquer coisa sexual que possa encontrar em conversas ou livros. E, finalmente,
a natureza de organização requintada que, embora seja grande, sua estabilidade sexual possui uma pureza moral igualmente grande e sentem em que qualquer coisa sexual é algo incompatível com seus padrões éticos, algo de corrupante e degradante. Elas recalcam a sexualidade, afastando-se da consciência as representações afetivas, conteúdo sexual que provocam os fenômenos somáticos são rechaçadas e assim se tornem inconscientes. Freud está falando aqui, numa aula, o que é uma pessoa realmente com a estrutura histérica, quando chega na puberdade, no caso as meninas, que nunca há o ato, tá, gente? Nunca há o ato. Nunca há. E, nossa, a vista está irritada. Tem que fazer exame de vista de novo. Ah, André, você sempre fala que a histérica não gosta de sexo. Não, ela vai provocar, ela vai brincar, ela vai achar graça, ela vai assistir um filme pornô, ela vai participar de uma roda de conversa de contos eróticos, ela vai ver uma revista, outras não querem nem ver uma revista. Essa repugnância com a questão do ato sexual, com a questão da imagem, algumas apenas vê, acha graça, mas ato nada. Outras podem até participar usando um brinquedo, né? Utilizando uma outra mulher ou colocando no homem, mas o ato em si não acontece. André, se encontra-se histérica em casas de swing, sim, mas não praticando. Ela pode estar lá nua ou seminua, utilizando algum aparelho, algum brinquedo de uma mulher ou de um homem. O sexo dela é aquele ali. Muitas vezes, colocar um vibrador numa mulher ou enfiar um vibrador no ânus de um homem. É o sexo dela. Ou brincar de fetiche, né? Jogar vela derretida quente no parceiro, dar palmatória. É uma histeria ali? É. Ela não acha sentido na penetração. A histérica não acha, ela não vê sentido. Ela acha estranho. Isso aqui é muito estranho. Ela não vê sentido. A tendência a rechaçar o que é sexual é ainda mais intensificada pelo fato de que as moças solteiras, a excitação sexual tem uma mescla de angústia, de medo do que está por vir, do que é desconhecido e apenas suspeitado, ao passo que nos rapazes normais e saudáveis ela é uma pulsão agressiva sem mesclas. A moça sente em Eros o terrível poder e rege e decide seu destino e se assusta com isso. Tanto maior, portanto, é sua inclinação para desviar os olhos e recalcar para fora da consciência a coisa que a assusta. Então, vocês estão vendo aqui na página 274 o que uma jovem histérica faz diante da questão da figura masculina. Para ela é pavoroso, é desconhecido. Para ela é assustador. Não faz sentido. E por mais que se case, não vê sentido fazer sexo com seu marido. Ou de vez em quando, mesmo de vez em quando, para ela não faz sentido. Percebam? Freud está falando da estrutura real histérica, como ela é diante de um quadro sexual. Ela não quer nem ver
nem pensar, ela tenta jogar para fora de cena do seu campo mental cognitivo, só que o que ela joga para fora não joga para fora, é recalcado, é totalmente recalcado. O casamento acarreta novos traumas sexuais. Olha o que ele fala, ainda na página 274. O casamento acarreta novos traumas sexuais. É surpreendente que a noite de núpcia não tenha efeitos patogênicos com maior frequência, visto que, infelizmente, o que ela implica é muitas vezes não uma sedução erótica, mas uma violação. Perceba, a histérica se sente violada. Ela não consegue entender a sedução erótica de um homem. Ela vê como assédio. Então, podemos abrir aqui uma reflexão para os dias atuais. Será que esses ditos assédios que a gente vê nessa sociedade do espetáculo é realmente assédio? Ou foi interpretado por uma histérica a sedução erótica como assédio, como uma violação? Será que essa fala, meu corpo, minhas regras, não seria uma fala histérica? Meu corpo, minhas regras. É apenas um ponto para a gente refletir, tá, gente? É uma fala estranha, não? Meu corpo, minhas regras. É algo para a gente pensar junto. O que vocês acham? Se vocês depois quiserem comentar no grupo, tá? Eu fui assediada. Será que foi assediada? Ou houve ali uma sedução erótica, né? E interpretou como violação. Então essa fala, meu corpo, minhas regras, essa essa caminhada nas ruas, que na verdade é um discurso histérico ali. Será que meu corpo e as regras não tem aí um discurso histérico? Será que não é uma histérica que está falando? A rigor, porém, não é raro encontrar em jovens casadas histéricas que podem ser relacionadas a isso e que desaparecem quando, no correr do tempo, o prazer sexual emerge e apaga o trauma. Os traumas sexuais também ocorrem no curso ulterior de muitos casamentos. Os relatos de casos cujas publicações fomos obrigados a nos abster incluem o grande número deles, exigências caprichosas feitas pelo marido, práticas antinaturais. Penso estar exagerando ao afirmar que grande maioria das neuroses graves das mulheres tem sua origem no leito conjugal. Certos fatores sexuais nocivos que consistem essencialmente em satisfação insuficiente resultam de acordo com a descoberta de Freud. Não, não na histeria, mas numa neurose de angústia. Sou da opinião, entretanto, de que mesmo nesses casos, a excitação de afeto sexual muitas vezes se converte em fenômenos histéricos somáticos. É evidente, por isso só, o insuficiente comprovado por nossas observações que os afetos não sexuais, do susto, da angústia e da raiva, levam ao desenvolvimento de fenômenos histéricos, talvez valha a pena insistir repetidamente em que o fator sexual é de longe o mais importante e o que mais produz resultados patológicos, as observações pouco sofisticadas de nossos antecessores, cujo resíduo é preservado no termo histeria, originado da palavra grega designativa de útero. Aproxima-se Aproximaram-se mais da verdade do que da concepção mais recente, que situa, que situa a sexualidade quase
Justamente com a histeria sexual, devemos recordar nesta altura a histeria devido ao susto, a histeria traumática propriamente dita, que constitui uma das formas de histeria mais conhecidas e reconhecidas, o que se pode denominar de camada idêntica a dos fenômenos que resultam da conversão da excitação afetiva. Encontra-se aqueles que devem sua origem à sugestão, na maioria das vezes à autossugestão, indivíduos inatamente sugestionáveis. O grau elevado de sugestabilidade, isto é, a preponderância irrestrita das representações que foram despertadas recentemente, não se encontra entre traços essenciais da histeria. Contudo, pode estar prestes como uma complicação em pessoas com predisposição histérica, nas quais essa mesma idiosincrasia do sistema nervoso possibilita a realização somática de representações supervalentes. Além disso, na maioria dos casos, as apenas representações afetivas que se realizam em fenômenos somáticos por sugestões e, consequentemente, o processo pode muitas vezes ser considerado uma conversão do afeto, o combinante de medo ou de angústia. Esses processos, a conversão do afeto e a sugestão permanecem idênticos, mesmo nas formas complicadas da histeria, que devemos agora considerar. Eles simplesmente encontram condições mais favoráveis em tais casos. É sempre através de um desses dois processos que surgem os fenômenos histéricos psiquicamente determinados. O terceiro componente da predisposição histérica, que aparece em alguns casos, além dos que já foram analisados, é o estado hipnoide, a tendência à auto-hipnose. Esse estado favorece e facilita em grau máximo tanto a conversão como a sugestão, e dessa forma erige, por assim dizer, no topo das pequenas histerias, o pavimento mais alto da grande histeria. A tendência à auto-hipnose é o estado em que, no começo, é apenas temporário e se altera com o estado normal. Podemos atribuir-lhe o mesmo aumento de influência mental sobre o corpo que observamos na hipnose artificial. Essa influência é muito mais intensa e profunda aqui, na medida em que atua sobre o sistema nervoso, que mesmo fora da hipnose é anormalmente excitável. Não sabemos dizer até que ponto e em que caso a tendência à auto-hipnose constitui uma propriedade inata do organismo. Externei antes a opinião de que elas se desenvolvem a partir dos devaneios carregados de afeto. Mas não há nenhuma dúvida de que a predisposição inata também desempenha um papel nisso. Se esse ponto de vista for correto, mais uma vez ficará claro aqui o quanto é enorme a influência atribuível à sexualidade no desenvolvimento da histeria. Pois, salvo pelo cuidar de doentes, nenhum fator psíquico é tão bem destinado a produzir devaneios carregados de afeto quanto os anseios de uma pessoa apaixonada. E, acima de tudo isso, o próprio orgasmo sexual, com sua riqueza de afeto e sua restrição da consciência, é intimamente afim dos estados hipnóides. O elemento hipnoide manifesta-se mais claramente nos ataques histéricos e nos estados que podem ser classificados de histeria aguda.
e que, segundo parece, desempenha um papel tão relevante no desenvolvimento da histeria. Esses são, obviamente, estados psicóticos que persistem por muito tempo, muitas vezes durante vários meses, e que, com frequência, é necessário classificar de confusão alucinatória, mesmo quando a perturbação não vai tão longe assim, surge dela uma grande variedade de fenômenos histéricos, alguns dos quais, na realidade, persistem depois de ela terminar. O conceito psíquico desses estados consiste, em parte, precisamente nas representações que foram rechaçadas da vida de vigília e recalcadas sendo eliminadas da consciência. Delírios histéricos dos santos e das freiras, das mulheres que guardam a castidade e das crianças bem educadas. Quando você vê dentro de uma religião uma mulher santa que se guardou para Jesus ou para qualquer outra entidade e é considerada uma pessoa de alto grau de santidade dentro daquele credo, você está diante de um quadro estéril. Ela se guardou para o Senhor. Está diante de um quadro histérico. Madre Teresa de Calcutá, as grandes missionárias no meio evangélico que passa toda a sua adolescência, juventude, vida adulta se dedicando ao Senhor, há uma questão ali histérica. Os padres, as freiras, os monges, e assim por diante. Que aos olhos de um neófito achara lindo, maravilhoso, uma referência de santidade. Mas aos olhos da ótica clínica, há um quadro histérico ali. Há um quadro histérico ali. Visto que esses estados são, com muita frequência, nada menos do que psicoses, apesar de derivados imediata, exclusivamente da histeria. Não posso concordar com a opinião de Moebius de que a conexão dos delírios ligados aos ataques é impossível falar numa insanidade histérica real. Lembrando que a base da religião é o Édipo e a neurose obsessiva. A base. Mas é um lugar de um convite para a psicose, para a histeria, para o narcisismo, para a psicopatia, para o masoquismo social, porque é um lugar que prega a moral. E isso para a histérica é algo fantástico. Tudo que é ligado à ordem da moral, para a histérica é algo fantástico. Ela sustenta esse lugar da aparência, dos bons costumes, da castidade. O tesão dela está em ser a mãe exemplar, mas não que ela seja uma boa mãe ou uma boa esposa. Ela não é companheira de ninguém. Ela é companheira desses ideais. Lembrando, ideais. Na verdade, é o desejo do outro, né, gente? Então, quando se vê isso, deve-se respeitar. Talvez seja uma forma de manter-se vivo.
Certa vez eu vi um amigo da saúde mental que não era psicanalista, mas psicólogo. Ele diz: não sabemos qual é a última fagulha de esperança de um ser humano. Não sabemos. Como surge uma dessas histerias agudas? No caso mais conhecido, o caso 1 surgiu de uma acumulação de ataques hipnoides, e outro caso, quando já estava presente uma histeria complicada, surgiu associada a uma supressão de morfina. Processo, em sua maior parte, inteiramente obscuro, e aguarda elucidação a partir de observações adicionais. Estou na página 277. No estado normal, a persistência dos sintomas que surge durante o estado hipnótico corresponde inteiramente às nossas experiências com sugestão pós-hipnótica, mas isso já implica que complexos de representações inadmissíveis à consciência coexistem com as sequências de representações que seguem um curso consciente. Que ocorreu uma divisão da mente. Parece que, certo que isso pode acontecer até mesmo sem um estado hipnóide, a partir da profusão de pensamentos que foram rechaçados e recalcados da consciência, mas não suprimidos de modo ou de um outro. Passa a existir uma região da vida mental, ora precária, de representações regimentar, ora mais ou menos em igualdade de condições com o pensamento de vigília, cujo conhecimento devemos, acima de tudo, a Binet e a Janet, a divisão da mente e a consumação da histeria. Posteriormente, da seção 5, de que modo ele explica as principais características desse distúrbio. Uma parte da mente do paciente fica no estado hipnóide permanentemente, mas com um grau de variável de nitidez em suas representações, estando sempre preparada todas as vezes que há um lapso no pensamento de vigília. Para assumir o controle da pessoa inteira, por exemplo, no ataque ou num delírio. Isso ocorre tão logo um efeito poderoso interrompe o curso normal das representações nos estados crepusculares e nos estados de exaustão. A partir desse estado hipnóide persiste a representação. Representações não motivadas e entranhas a associação normal foram sua entrada na consciência, introduzem alucinações no sistema perceptivo e levam-se aos atos motores, independentemente da vontade consciente. Essa mente hipnóide é sustentável, mas no mais alto grau. A conversão de afetos é a sugestão, e assim aparece com facilidade novos fenômenos histéricos, e sem a divisão da mente. Só surgiram com grande dificuldade sob pressão de afetos repetidos. A parte espelhada da mente é o demônio pelo qual a observação ingênuos, supersticiosos nos tempos primitivos acreditava
que esses pacientes se achavam possuídos. É verdade que um espírito estranho, a consciência de vigília do paciente excede domínio sobre ele, porém, o espírito não é de fato um estranho, mas parte deles mesmo. Estou na página do pessoal 278, tá, gente? A tentativa aqui empreendida de fazer uma interpretação sintética da histeria, partindo do que dela sabemos hoje, está sujeita à recriminação de ecletismo, se é que tal recriminação é justificável. Houve inúmeras formulações da histeria, desde a antiga teoria reflexa até a dissociação da personalidade, que tiveram de encontrar um lugar nela. Mas dificilmente poderia ser de outra forma, já que numerosas observações excelentes e espíritos agudos se interessaram pela histeria. É improvável que qualquer de suas formulações estivesse destituída de uma parcela de verdade. Uma futura exposição do verdadeiro estado de coisas, por certo, as abrangerá a todas e simplesmente combinará todas as visões unilaterais do assunto numa realidade coletiva. O ecletismo, portanto, não me parece nada de que se deva envergonhar. Mas quão longe estamos, quão longe ainda estamos hoje da possibilidade de qualquer compreensão completa da histeria. Com que traços e certos seus contornos foram esboçados nessas páginas, com que hipóteses toscas e imensas lacunas foram escondidas e não preenchidas. Apenas uma consideração é até certo ponto consoladora de que essa falha se prende e deve prender-se a todas as exposições fisiológicas de processos psíquicos complexos. Devemos sempre dizer delas o que Teseu, do sonho de uma noite de verão, diz da tragédia. As melhores dentre estas não passam de sombras. E mesmo a mais fraca não será destituída de valor, se honesta e modestamente tentar apegar-se aos contornos das sombras que os objetos reais reconhecidos lançam sobre a parede, pois assim, apesar de tudo, sempre se justificará a esperança de que possa haver algum grau de correspondência e semelhança entre os processos reais e a ideia que fazemos deles. É uma leitura um pouco chata, mas é uma porta aberta para quem pretende verificar teorias sobre o campo histérico. Uma coisa é o clínico, né? Que fez a formação, agora está na clínica, ali atuando dentro de um saber. A outra é um teórico que se propõe a fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, se propõe a escrever artigos, fazer resenhas e até montar um blog de anotações sobre suas pesquisas. Enfim, é uma parte chata, mas é uma parte importante para o estudo do desenvolvimento da teoria e da técnica. Esse capítulo está aberto para pesquisas até hoje. Freud não fechou a questão. Ao longo das leituras, nós vamos ver. Freud não fecha a questão. Não dá para você fechar a questão de um campo teórico. Mas a proposta é essa. É o outro teórico vir, querer dar prosseguimento àquele assunto e mergulhar lá. Então, uma leitura chata, né? Mas talvez lá na frente
Se algum de vocês, aspirantes ou psicanalistas, quiser se aprofundar mais no estudo sobre histeria, dentro do volume 2 temos esse capítulo de considerações teóricas para um passo da sua pesquisa, né? Então, eu agradeço a você, meu aspirante psicanalista, que está aí nessa aposta, né? Da clínica psicanalítica, que é a base da psicanálise Freud. Eu agradeço a você que está nessa aposta e acredito que até no início de 2026 teremos não esgotado essa obra, mas teremos tentado fazer uma transmissão possível, né, para sua formação, para sua prática clínica, e vamos caminhando, tá? Desde já agradeço a vocês. Essa foi a penúltima aula do capítulo 2 do volume 2, e na próxima semana estaremos encerrando, né, a questão aí do estudo de casos clínicos histéricos. Acredito eu que devo estar vendo a questão da live com vocês, talvez uma quinta ou um sábado, tá, gente? Então, de preferência à noite, né? Para quem puder, volte umas 19 horas, né? Então, desde já, agradeço aí a você e obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela aposta, pela transferência. Eu levo muito a sério as transferências de pacientes e alunos. E, como diz o Lacan, temos muito que aprender com os nossos pacientes. Então, desde já, muito obrigado. E nos vemos na última aula. Tá bom, gente? Até mais.